Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei aí como é que tá o horário nesse momento que você está me assistindo, mas o que eu quero dizer é seja bem-vindo, né? Eu sou a professora Josiane Vieira, sou docente do curso de Direito da Unileão e estou aqui para conversar com vocês sobre prescrição e decadência, né? Nessa aula de hoje a gente vai tratar desse assunto que geralmente é introduzido para o aluno na disciplina de Direito Civil 1, né, na parte geral do nosso Código Civil, mas que vai ter repercussão por vários outros ramos do direito, principalmente na esfera também do processo civil. Então, o aluno acaba revendo esse conteúdo mais à frente, mas tendo uma boa base no início do curso acerca desse tema, com certeza ele terá mais facilidade para a compreensão futuramente. Então, para que a gente possa ir conversando aqui sobre essa questão da prescrição e da decadência, né, na verdade, se refere aos efeitos do tempo para o direito, né? Eu vou então aqui espelhar para vocês um material que eu elaborei, né, para a minha turma de Direito Civil 1 da Unileão, aqui, né, prescrição e decadência. Muitas vezes a gente acaba vendo no cotidiano, né, profissional, algumas confusões, algumas incoerências no que se refere à diferenciação clara entre esses dois termos. Às vezes eles são utilizados como se sinônimo fossem, mas não são, né? Existem diferenças claras que vão delinear o aspecto, né, de uma situação em que eu aplico a ideia da prescrição e aquelas situações em que eu vou aplicar a ideia da decadência. O intuito dessa aula de hoje é que a gente saia daqui conseguindo diferenciar e compreender muito bem o que é cada um desses institutos do direito civil, né? A ideia de prescrição e de decadência, ela inicia a partir de um jargão jurídico, né, que a gente aplica no direito, né, em latim ele é dito como dormientibus non suppurit jus, mas em português seria aquela expressão de que o direito não socorre aos que dormem. E o que isso significa? Isso significa que o direito, apesar de ele reconhecer, né, que o sujeito possa ter, naquela situação específica, um direito subjetivo a ser pleiteado, né, a ser defendido, mas é necessário que aquele que possui esse direito, ele haja, ele vá atrás, ele lute, ele tenha atitudes no sentido de conseguir concretizar, proteger, exigir o cumprimento daquele direito em relação a si. Se você dorme no ponto, passa tempo demais sem ir atrás de concretizar aquele seu direito, você pode perder. Você pode aí não poder mais contar com um amparo do Estado para o cumprimento daquele dever, né, do outro em relação a você. Então, é importante que a gente esteja atento sempre aos prazos que o ordenamento jurídico apresenta para o exercício de determinados direitos, né, ou cobrar determinadas aí obrigações de outras pessoas em relação a si. Então, é preciso que a gente se movimente, o direito não socorre aos que dormem, e é dentro dessa ideia, desse contexto, que nós vamos ter aí a prescrição e a decadência. Então, o decurso do tempo, né, como eu já ia falando, ele tem grande influência, tanto para você adquirir direitos, como para você perder direitos, né? Então, eu tenho, nesse caso, a prescrição aquisitiva e a prescrição extintiva. Quando o passar do tempo me faz ganhar direitos, eu digo que aquela prescrição é aquisitiva. Quando o passar do tempo me faz perder algum direito, eu digo que aquela prescrição é extintiva. Um exemplo de prescrição aquisitiva é a uso capião, que também será estudado, né, por quem está aí no curso de Direito, iniciando agora o estudo de Direito Civil, será estudado um pouco mais à frente na disciplina que trata sobre os direitos reais ou o direito das coisas, né? Já que a uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade, onde, por meio do exercício da posse, diante de um lapso temporal previsto em lei, dentro de cada situação específica, né, se é aquela posse é mansa, se ela é pacífica, se é aquele sujeito que tem essa posse, ele tem um justo título ou não em relação àquele bem que ele possui. Então, analisando todas essas situações, eu vou conseguir identificar em qual hipótese eu me encaixaria e ver qual seria o tempo necessário para que eu fique na posse daquele bem, para que eu possa pedir judicialmente ou mesmo no âmbito administrativo, agora já que é possível realizar esse tipo de processo diretamente, né, no âmbito cartorário, e você ir lá solicitar
portanto, que você seja reconhecido como legítimo proprietário daquele bem, tendo em vista o tempo que você já passou possuindo ele. O que nós vamos discutir hoje é mais focado na prescrição extintiva, naquelas situações em que o passar do tempo faz com que eu perca uma pretensão que eu possuo, um direito que eu possuo. Tá? Essa prescrição aquisitiva é estudada mais à frente dentro do próprio Código Civil, tá? Então, vamos entender primeiro o que é prescrição para depois a gente conseguir adentrar no âmbito da decadência e fazer as distinções necessárias. Então, o que seria a prescrição? O artigo 189 do Código Civil, ele vai nos dar uma ideia de como a gente pode conceituar a prescrição. Entretanto, eu sempre recordo e reafirmo e mostro a importância para os meus alunos de que a gente sempre estude esses conteúdos normativos, complementando com a leitura doutrinária, porque existem alguns aspectos desses conceitos que a lei ela não deixa tão claro e a doutrina que vem nos esclarecer. Né? Então, o artigo 189 diz assim: violado o direito, nasce para o titular pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Então, veja aqui o lance. Como é que começa esse artigo 189? Violado o direito. Então, quando eu estou falando da prescrição, pessoal, prestem atenção, a prescrição, ela surge aí, portanto, a partir da violação de um direito. Um direito, ele é violado, e a partir da violação desse direito, eu digo que nasce uma pretensão para o sujeito que teve esse direito violado. O que seria essa pretensão, portanto? Essa pretensão seria exatamente a possibilidade de você cobrar a reparação por essa violação. A possibilidade de você exigir que aquele sujeito que violou o direito, né, violou o acordo que vocês tinham, violou aquela cláusula contratual, violou um bem seu e causou um dano, então você vai ter um prazo previsto em lei para exigir a reparação, para exigir o cumprimento dessa pretensão. Então, a partir do momento em que o direito é violado, nasce uma pretensão, que é a possibilidade de exigir a reparação dessa violação. Então, aqui, essas duas palavras, esse momento aqui do que a gente está conversando, pessoal, é o cerne da questão e é o principal para que a gente possa diferenciar daqui a pouco a prescrição da decadência, né? Quem vai explorar muito bem essa perspectiva é o Agnello Amorim, no seu artigo Critérios Científicos para Distinguir Prescrição e Decadência, que inclusive é bem acessível e de você encontrar na internet e vale muito a pena ler. Então, a perda da pretensão de reparação de um direito violado é o que nós chamamos de prescrição. Então, a sua pretensão, ela prescreveu. Você perdeu o direito de pedir a reparação por um direito violado em virtude do quê? Da sua inércia. Inércia. O sujeito ficou parado. Alguém violou seu direito e surgiu para você uma pretensão. Mas você não agiu no sentido de exercer essa pretensão. Você ficou ali parado, inerte. E o tempo foi passando. Depois eu vou atrás, depois eu faço. Né? Deixa que depois eu resolvo sair, né? Tem coisas mais importantes. E quando a gente vê, passaram-se anos, passaram-se meses daquela situação, e quando o sujeito vai finalmente tentar reverter ou tentar aí ver a possibilidade de reparar aquela violação que ele sofreu, ele não tem mais como realizar isso, porque a sua pretensão ela já se perdeu diante do decurso do tempo. Então, em que momento inicia, pessoal? O início do prazo prescricional. Em que momento inicia a ideia de prescrição? No momento em que nasce uma pretensão, no momento em que um direito é violado. Então, por exemplo, alguém tem uma dívida comigo, a gente tinha combinado que essa dívida deveria ser paga no dia 1º de dezembro, e essa pessoa não me pagou conforme combinado. Então, naquele momento ali, houve uma violação do que foi combinado, houve violação do meu direito enquanto credor de receber aquele pagamento no prazo estabelecido. Então, a partir daquele momento, surge para mim uma pretensão, ou seja, a possibilidade de exigir o cumprimento daquela obrigação, ou seja, a possibilidade de exigir o pagamento. Se eu ficar, não,
fulano está tão ocupado, está passando por problemas, deixa, depois eu peço, depois eu cobro, e o tempo vai passando, passando, passando. Aí, 8 anos depois, eu vou atrás de tentar rever esse dinheiro, que essa pessoa pague essa dívida, às vezes até movendo ação judicial. E aí, provavelmente, eu irei, né, perder essa ação, tendo em vista que já passou um tempo suficiente para que a minha pretensão prescrevesse, ou seja, para que eu perdesse o direito de exigir o cumprimento daquela obrigação. Ah, mas, professora, aquela pessoa que devia, ela pode pagar voluntariamente mesmo depois de passar desse tempo? Pode. O que eu estou dizendo aqui é que quem é o credor não vai poder exigir, que essa é a ideia da pretensão. E é isso que prescreve, é essa pretensão, é esse direito de exigir. Se você não agir no prazo previsto em lei, você perde esse direito, tá? Então, a prescrição, pessoal, é da pretensão e não da ação. Né? Muita gente diz assim, prescreveu o seu direito, então você não pode mais entrar com ação judicial. Não é isso que nós estamos dizendo. O direito de ação é um direito fundamental previsto na Constituição. O direito de ação é o direito de você mover o aparato jurisdicional do Estado para resolver um conflito. E aí, no caso, você pode, mesmo que o seu direito já esteja prescrito, você pode entrar com ação judicial. O que vai acontecer é que você não vai prosperar no seu pedido, porque provavelmente o juiz irá reconhecer que há ali uma situação de prescrição e irá encerrar o processo, né, com julgamento de mérito, inclusive. Então, o que vai prescrever a pretensão, ou seja, o poder de exigir de outrem uma prestação, tá? Então, a prescrição é uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu durante um lapso de tempo fixado em norma sua pretensão ou ação. Gente, veja, a prescrição ela é boa para quem deve alguma coisa. A prescrição ela é boa para o devedor, para quem tem a obrigação. Porque se aquele que tem o direito de receber uma determinada quantia ou receber um produto, um serviço, e ele não age no tempo previsto em lei, e passa aquele tempo previsto em lei, ele liberou o outro da obrigação, porque ele não vai mais poder cobrar, exigir que o outro cumpra com aquela obrigação. Então, a prescrição ela é interessante para quem deve. Né? Às vezes a gente tem aquela dívida e a gente vê que o outro está demorando a exigir, ou então tem aquela responsabilidade civil, aquela indenização que você tem que reparar, um dano que provocou alguém. E aquela pessoa fica ali parada, né? Não demonstra tanto interesse em cobrar e você fica ali de dedinho cruzado, pedindo para os anos passarem, para que chegue logo aí a prescrição e você se livre de vez dessa obrigação, né? Então, os requisitos para que a gente tenha uma prescrição, como eu já tinha falado, né, é a violação de um direito. Então, a partir do momento que o direito é violado, nasce a pretensão, mas o titular dessa pretensão ele fica inerte, ele fica parado. E aí passa o tempo que foi fixado em lei para que ele exercesse essa pretensão e ele não exerceu. Então, a prescrição não é, portanto, a perda do direito de ação, porque isso nunca se perde, mas sim a perda da pretensão, a perda da razão e do direito de exigir o cumprimento daquela obrigação em relação a você, tá? Aspectos interessantes em relação à prescrição também. Os artigos 191, 192 e seguintes aí do Código Civil, eles vão trazendo algumas regrinhas interessantes que a gente precisa ter conhecimento sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu posso renunciar à prescrição de uma forma expressa ou tácita, desde que a prescrição já tenha se consumado. O que isso quer dizer? Eu não posso abrir mão da prescrição antes de ser consumido o prazo prescricional. Então, imagina aí que você tenha uma dívida para receber de alguém e essa pessoa já passou aí 2 anos e você tem 5 anos, vamos imaginar que aí seja uma situação em que o prazo prescricional seja de 5 anos. Então, você tem 5 anos para exercer essa pretensão. E o sujeito, você não exerceu, né? E aí, passado esses 5 anos, o sujeito vem e voluntariamente lhe paga. Isso é possível? É o que eu já tinha dito, né? Então, eu posso renunciar dessa maneira. Já passou o prazo prescricional, a outra pessoa vai e renuncia à ideia de que já prescreveu e paga voluntariamente. Entretanto, eu não posso celebrar com ela um negócio onde de imediato e de forma antecipada, eu já faço com que ela se vincule à ideia de que aquela obrigação, aquela pretensão nunca irá prescrever. Exemplo, para ficar mais claro, eu não tenho como celebrar um contrato de compra e venda, por exemplo, onde eu coloquei uma cláusula dizendo que o devedor, né, que no caso a pessoa que está comprando determinado bem, abre mão
do prazo prescricional, né? Isso não é possível. A lei não permite que eu retire a ideia de prescrição das situações. Entretanto, havendo aí uma violação do direito, né? Ou seja, a pessoa não paga o que comprou, inicia, portanto, a pretensão e o sujeito não exerce, né? O credor não exerce aquela pretensão no prazo previsto em lei, o devedor ele pode voluntariamente, mesmo tendo já prescrito aquela dívida, ele pode reconhecer que deve e mesmo assim pagar, né? Mas desde que já tenha passado o prazo prescricional, tá? Não existe prescrição convencional, os prazos prescricionais são inalteráveis. Essa também é uma regra muito importante, porque é uma distinção que nós vamos encontrar entre a decadência e a prescrição, né? Todos os prazos prescricionais, eles são previstos em lei, eles não abrem margem para negociação. Então, se a lei diz que o prazo prescricional é de 10 anos, ele necessariamente será de 10 anos. Eu não tenho como inovar e criar outros prazos além daqueles previstos já na legislação. Enquanto na decadência, isso vai ser possível sim em algumas situações. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte em que aproveita. Gente, isso é muito bacana. Isso é uma questão que todo advogado ele tem que estar muito atento, né? Quando o seu cliente chega com a demanda para não necessariamente nem quem vai peticionar, é mais interessante ainda para quem vai fazer a defesa de alguém, né? Então, o seu cliente foi citado para apresentar a defesa em um processo de execução e você, primeira coisa que vai olhar é esse título que está sendo executado, ele ainda é válido? Ele já prescreveu, né? Se você observar que, na verdade, aquela dívida que está sendo cobrada do seu cliente, o prazo para a cobrança dela já passou, né? Já ocorreu, já se extinguiu. Então, a primeira coisa que você vai apresentar na defesa do seu cliente, né, quando for peticionar, é exatamente o que a gente chama de exceção por prescrição, para mostrar ao juiz que aquele processo ele não deve prosperar de plano, exatamente porque o objeto dele, que é a cobrança, a execução, ele não existe mais, porque não há mais pretensão a ser exigida em face da inércia do titular da pretensão e do tempo transcorrido, que era aquele previsto em lei, que fez com que aquela pretensão se extinguisse. Então, é muito importante a gente estar atento que essa questão da análise da prescrição das pretensões, elas podem ser alegadas tanto no início do processo, em um âmbito da defesa, como também se o processo ele se delonga muito tempo e nesse tempo em que ele está ocorrendo, passa tempo suficiente para ter uma prescrição, que a gente chama de prescrição intercorrente, a gente também pode alegar, mesmo que esse processo já esteja no Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior. Essa é a ideia do artigo 193. No artigo 195, ele vai dizer que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não a alegarem oportunamente. Então, vejam aí, imagina que um sujeito ele foi tutelado aí, porque ficou órfão boa parte da sua infância e adolescência, e quando ele ganha capacidade, né, adquire capacidade civil plena, imagina, adquire aos 18 anos de idade, ele percebe que alguns bens que ele herdou, né, dos seus pais, que ficaram sendo geridos pelo seu tutor, né, algum desses direitos que ele tinha aí para exercer prescreveu porque o seu tutor não agiu para cobrar aquela situação que iria integralizar, né, iria fazer parte da sua herança. Então, nesse caso, o artigo 195 diz que esse sujeito, né, o herdeiro, que agora tem capacidade civil plena, que não, portanto, não será mais tutelado, ele tem direito de entrar com uma ação contra os seus tutores, né, que deram causa, ou seja, que não agiram naquele tempo previsto em lei e deram causa à prescrição daquele direito que ele teria. Então, isso serve também para preservar os direitos daquele sujeito que possuiu uma pretensão, mas não tinha capacidade civil para exercer por si só. E aqueles que deveriam exercer por ele não o fizeram. Tá? Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Isso também é muito interessante, gente. Isso, inclusive, esse artigo 196, ele se aplica também na uso capião, como eu tinha falado no início, né, da nossa videoaula aqui, que é a ideia de que o prazo o tempo que o sujeito estava na posse do bem e ele falece, os filhos dele que continuarem na posse, aqueles anos que o seu pai
ficou anteriormente, soma-se aos anos que eles ficaram agora. Então, isso que quer dizer aproveita, ela continua. Então, imagina que meu pai tinha uma dívida com alguém. E essa pessoa ela não estava exercendo a pretensão dela. E meu pai vem a falecer, e aí eu fico, enquanto herdeira, responsável também por aquela dívida, mas no sentido de pagar com os bens, né, que eu iria herdar. E enquanto está ali o processo de inventário correndo, essa pessoa não move nenhum tipo de ação para exigir o pagamento daquela dívida. Então, se já tivessem passado 3 anos, por exemplo, da pretensão, e são lá mais 2 anos que meu pai faleceu, já vai completar 5. E aí já teria prescrito o direito daquele credor, porque somos 3 anos que o meu pai ficou ali sem ser executado e mais uns 2 anos que eu, enquanto herdeiro, estava ali também naquele processo de inventário e também não fui cobrado. Então, a prescrição iniciada por uma pessoa, ela continua contra a outra, tá? E outro ponto muito importante do assunto de prescrição é a gente entender as situações que podem causar o impedimento, interrupção ou suspensão do prazo prescricional. Mas a gente só vai conseguir entender a importância dessas circunstâncias se a gente souber distinguir o que é um impedimento, o que é a interrupção e o que é a suspensão de um prazo, né? Eu percebo que muitas vezes os alunos, principalmente no início do curso, né, eles confundem um pouco qual a diferença entre cada situação dessa. Então, o que é um prazo impedido, gente? Um prazo impedido é aquele que ocorreu aqui a situação que deu causa a esse prazo iniciar, mas alguma coisa está impedindo que ele comece. O prazo impedido, ele nem começa a correr, ele fica ali parado. Só quando sair aquela situação que está impedindo ele, é que ele começa a andar. Então, o prazo impedido, ele nem inicia. O prazo interrompido é aquele que está aqui a situação que causou o início da contagem do prazo prescricional. O prazo prescricional começou, estava aqui correndo, aconteceu algum fenômeno aqui que vem e faz com que volte tudo para o início. Então, o prazo interrompido, a partir do momento em que ele se interrompe, tudo que já ocorreu, a gente esquece. Isso aqui esquece esse tempo. Eu volto tudo para o início. Então, imagina aí que o prazo prescricional é de 5 anos. Já tinham passado aqui 2 anos da contagem desse prazo. Aí acontece uma situação que impede a contagem dele. Então, aqui, esses 2 anos, eles vão embora, vão ser esquecidos, e eu começo a contar daqui de novo, de 1 a 5. Então, isso é a interrupção. Eu interrompo e volto para o início. Já a suspensão é a situação de que eu fico congelado. Aconteceu aqui a situação que provocou o início da contagem do prazo, e aqui estava o prazo correndo. Acontece alguma coisa que faz com que o prazo fique aqui parado. Ele fica aqui parado o tempo que for necessário. Então, está aqui, já tinha passado 2 anos do prazo de 5 anos. Aconteceu alguma situação que suspendeu o prazo. Imagina que passa 3 anos aqui, ó, essa situação, suspendendo o prazo. Depois que essa situação for embora, é que eu vou contar os outros 3 anos que faltam para completar os 5 anos. Então, a suspensão é aquela situação de iniciou, alguma coisa aconteceu, ele parou. Mas ele não volta para o início. Se voltasse para o início, seria impedimento. Ele fica ali parado, congelado. Quando essa situação que causou a suspensão foi embora, aí ele continua de onde estava, tá? Então, vamos entender aqui, para dar um exemplo e ficar mais claro do que seria um impedimento, interrupção ou suspensão de um prazo prescricional. Veja só, gente. Constância da sociedade conjugal. Ou seja, entre um casal, entre os cônjuges, não corre o prazo prescricional. Imagina aí que você pegou emprestado o carro do seu esposo, né? Ou da sua esposa. E foi fazer alguma coisa no centro e bateu no carro dela e causou um prejuízo aí de 5 mil reais. O seu cônjuge paga esse prejuízo, né? E fica ali, né? Você se compromete, diz, eu vou lhe pagar um dia esse prejuízo que eu causei, esses 5 mil reais, né? E pronto, fica ali aquela situação. Daquele momento em que você bateu o carro, se você não fosse casado, né, com aquela pessoa, iria começar a contar o prazo prescricional para que aquele dono do carro exigisse de você o pagamento pelo dano que você causou no carro dele. Mas como vocês são casados, não começa a contar nenhum prazo. O prazo está impedido de começar, porque vocês são casados. A constância da sociedade conjugal ela impede que o prazo comece a contar. Professora, 2 anos depois nós nos divorciamos. Então, a partir do momento em que há o divórcio, começa a contar o prazo prescricional
para que aquele cônjuge que teve o carro danificado exija agora do seu ex-cônjuge o pagamento daquele prejuízo que sofreu. Então, imagina que para a reparação desse prejuízo, seja um prazo aí de 8 anos, na suposição, esses 8 anos, enquanto vocês estão casados, não começam a contar. Mas no momento em que se divorciar, se houver o divórcio, né? No momento em que divorciar, começa a contar os 8 anos para que aquela pessoa possa exigir o pagamento daquela reparação civil, né? Outra situação aqui bem interessante que impede ou suspende o prazo prescricional é o vínculo de ascendência e descendência durante o poder familiar. Então, se, por exemplo, o filho ele tem uma pretensão em relação ao pai ou vice-versa, né, mas ele ainda não for um sujeito absolutamente capaz, então aquele prazo ali ele está impedido de começar. Ele só irá começar a partir do momento em que aquele filho ele se tornar absolutamente capaz. Eu até já falei um pouco sobre isso. Eu não vou lendo cada exemplozinho, tá, pessoal? Porque, assim, senão o vídeo vai ficar muito longo e são questões mais de letra de lei que é necessário que você sente um pouquinho e leia cada artigo do Código Civil que trata desse tema. Eu vou destacar aqueles exemplos que eu acho mais interessantes para que a gente entenda o que é impedimento, suspensão e interrupção do prazo prescricional. Outra situação aqui que impede ou suspende a prescrição. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. Imagina que você é um servidor público federal e você tem uma casa alugada aqui no Brasil. O seu inquilino ele está com o aluguel atrasado. Ele atrasou o aluguel, então, a partir do momento que ele atrasa o aluguel, começa a contar o prazo prescricional para você exigir que ele pague aquele aluguel. Tinha passado já 1 ano desse prazo, né, para você exigir o pagamento daquele aluguel. E aí você é destacado para ir trabalhar em nome do Brasil em outro país, em uma missão. Então, nesse caso, gente, já tinha começado a contar o prazo e já tinha passado 1 ano, né? Mas o tempo que você passar lá no outro país, trabalhando em serviço, né, a serviço do país, do Brasil, esse prazo ele vai ficar congelado. Vai ficar ali congelado, o prazo prescricional vai ficar suspenso. Quando terminar aquela missão que você regressar para o Brasil, é que volta a contar aquele prazo prescricional de onde tinha parado, né? Então, se já tinha passado 1 ano, então quando você regressar, é que continua a contar aquele prazo prescricional, ou seja, aquele prazo que você tem para poder exigir judicialmente que aquele sujeito pague pelos aluguéis que ele deixou em aberto com você, tá? Outras situações aqui interessantes, né, que interrompem a prescrição, mas aí o Código Civil até faz uma observação, né, apenas uma vez. Então, só pode interromper esse prazo uma única vez, que seria, por exemplo, o despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover na forma e no prazo processual. Veja aqui, isso é muito interessante, porque isso significa o seguinte: você tinha aquele prazo para cobrar judicialmente aquela pretensão de alguém. Alguém bateu no seu carro e você gastou aí 10 mil reais para consertar e aquela pessoa nunca lhe ressarciu o que gastou e a culpa foi daquela pessoa, né? E aí você fica tentando negociar, tentando sempre ser bonzinho, né? Dar prazos e tudo mais. E com isso o tempo vai passando e a pessoa vai enrolando. Até que quando você percebe, faltam 3 meses para prescrever o tempo que você tem para exercer aquela pretensão de exigir daquele sujeito o pagamento daquela indenização. Quando você percebe isso, você diz, eita, e agora, o que é que eu posso fazer? Aí uma dica é, você vai, contrata um advogado para que ele entre logo com a petição inicial daquele processo que vai cobrar aquela reparação civil. Porque a partir do momento em que o processo for protocolado e o juiz recebeu o processo, analisar a petição inicial e disser, receba a petição, mande citar a parte, né, que está sendo demandada. Então, essa decisão do juiz em que ele recebe a petição inicial e manda citar a outra parte para apresentar sua defesa, é o que a gente chama de despacho. Então, esse despacho do juiz, ele vai ter o condão, ele vai ter o poder de interromper o prazo prescricional. Então, estava faltando só 3 meses para prescrever, mas a partir do momento em que eu tiver esse despacho do juiz, começa a contar tudo novo. Interromper, não é isso? Parar e voltar tudo para o início? Então, imagina que era um prazo de 5 anos que estavam já acabando, só faltavam 3 meses. A partir do momento em que eu entro com a ação judicial e que o juiz dá esse despacho, aquele prazo ele vai começar de novo. Aqueles 5 anos eles vão começar a contar de novo.
tá? Por que isso? Porque isso eu estou demonstrando ao entrar com essa ação judicial que eu não estou dormindo, que eu tenho interesse em agir, né, para exercer aquele meu direito, né? Seguindo, outra situação aqui que o código apresenta, que é interessante porque a gente discuta, né? O que eu acho que é legal esse aqui, porque uma situação que pode interromper a prescrição é qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe no reconhecimento do direito pelo devedor. Então, por exemplo, se um sujeito ele tem uma dívida em algum local e já está bem pertinho de prescrever aquela dívida, né? E nunca houve uma execução dela, mas o sujeito tem ali aquela consciência de que ele deve, né? Fica aquilo ali, não, um dia eu vou pagar, eu tinha tanto interesse em pagar, vou lá saber como é que está essa dívida, vou tentar negociar. Essa busca, né, do devedor em tentar negociar, em saber como é que está, e que geralmente vai implicar na assinatura de um instrumento de confissão de dívida também. Então, só essa negociação ela já é suficiente para que haja ali uma interrupção do prazo prescricional e começa a contar tudo de novo aquele prazo, porque isso significa que o sujeito que está devendo, ele tem a intenção de um dia pagar, e como ele agiu nesse sentido, então ele mesmo provocou aí a interrupção da prescrição daquela dívida, tá? E aí eu estou falando tanto desses prazos prescricionais, e professor, afinal de contas, quais são esses prazos, né? Esses prazos, eles estão previstos em 2 artigos do Código Civil, que é o artigo 205 e o artigo 206. O artigo 205 do Código Civil, ele traz o prazo prescricional geral, que é de 10 anos. No nosso Código passado, de 1916, ele era de 20 anos. Então, em 2002, foi reduzido para 10 anos. E esse prazo geral, ele vai se aplicar para todas aquelas situações que não estão previstas no artigo 206. Porque o artigo 206 ele vai trazer um escalonamento dos prazos prescricionais entre 1 e 5 anos. Tá? Então, as situações que não estiverem dentro dessas hipóteses previstas no artigo 206 para serem contadas entre 1 e 5 anos, vai ser aplicado o prazo geral de 10 anos. E que situações são essas? Eu organizei aqui mais ou menos uma tabela para ficar mais fácil da gente enxergar essas situações que vão aí se classificar em diferentes prazos prescricionais de acordo com o artigo 206. Então, por exemplo, quais são as situações, quais são as pretensões que vão aí prescrever com 1 ano? Hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, aquelas dívidas em restaurantes, em lanchonetes, questões de pretensão relacionada a seguro. Então, você tem um seguro e aconteceu um sinistro que é amparado por aquele seguro, então você tem aí o prazo de 1 ano para acionar o seguro, para que ele cumpra com aquela obrigação. Os tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros, peritos. Então, as pessoas que trabalham aí com assessorando o processo do sistema de justiça, né, quanto aos seus honorários, né, eles têm aí o prazo de 1 ano para exigir o pagamento. Credores não pagos quando há liquidação da sociedade. Então, uma sociedade ela se extinguiu, foi feito aquele processo de venda do que restou daquela pessoa jurídica e um dos sócios ainda não recebeu a sua parte. Então, ele tem um prazo aí de 1 ano para exigir o pagamento. Aqui, o de 2 anos é muito interessante, né? Que é o que o pessoal mais lembra, que é o prazo para cobrar prestações alimentares. Então, se você, por exemplo, é um alimentando, você tem direito à pensão alimentícia e você só pode cobrar os últimos 2 anos. Então, professora, meu filho está com 10 anos de idade e desde os 5 o pai não paga nenhuma pensão. Eu estou com tanta raiva dele que eu vou entrar com ação judicial para cobrar a pensão atrasada desde os 5 anos de idade do meu filho. Gente, você não vai conseguir. Você vai conseguir cobrar os últimos 2, porque há aí uma prescrição dos anos anteriores, tá? 3 anos, aquelas dívidas resultantes de aluguel de prédio urbano ou rústico, pretensão de reparação civil. Então, alguém causou um dano para você, alguém bateu no seu carro, né? Alguém danificou alguma coisa da sua casa. Você tem aí um prazo de 2 anos para exigir a reparação, 3 anos, desculpe, para exigir a reparação civil. Restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, pretensão para haver o pagamento de título de crédito, como, por exemplo, o pagamento de uma duplicata, de uma nota mercantil, né? 4 anos, pretensão relativa à tutela. Então, se aquele sujeito que
adquiriu capacidade civil plena, ele tem alguma questão que queira pleitear em relação aos seus tutores, ele vai ter aí um prazo de 4 anos. 5 anos, pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, esses 5 anos aqui, por exemplo, seria a mensalidade da faculdade, né? Você tem aquele contrato onde você comprou, está adquirindo um serviço, vai pagar por ele, ou então um contrato de compra e venda. Então, essa aqui é aquelas situações que mais se aplicam das dívidas em geral, né? Que a gente contrai no cotidiano. Pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores para seus honorários. Então, os advogados, né, a partir do momento que o seu cliente não lhe paga, né, aquele honorário advocatício que foi acertado no momento da contratação, você tem um prazo de 5 anos para exigir o cumprimento daquele pagamento. Pretensão do vencedor para haver do vencido que despendeu em juízo. Né? Então, é o prazo aí para que você exija a execução de uma sentença judicial. 10 anos, quando a lei não haja fixado um prazo menor, que aí os 10 anos é o prazo geral que está previsto no artigo 205, como eu tinha falado. Ou seja, gente, existe um meme que a gente vê bastante no Instagram, que é esse: a pressa é inimiga da prescrição, né? E agora que a gente conversou sobre prescrição, acho que está mais claro para vocês por que esse meme tem uma razão de ser. Né? Porque aquele que se apressa, aquele que age, aquele que tem um direito e corre atrás de exercê-lo, contra ele a prescrição não vai acontecer. Provavelmente ele vai conseguir exercer aquela pretensão antes do prazo que a lei apresenta para extinguir aquele direito. Então, se você tem pressa, você não irá sofrer os efeitos da prescrição. Agora, se você dorme, se você fica parado, você pode sofrer os efeitos da prescrição e perder aquele direito, sendo aí algo vantajoso para quem tinha aquele dever para contigo, tá? Vou aqui acelerar um pouquinho para a questão da decadência agora. Então, a gente falou da prescrição, vamos falar da decadência. A prescrição, como a gente tinha dito, inicia a partir do momento em que tem um direito violado e nasce uma pretensão. Já a decadência, gente, ela surge a partir do momento em que eu tenho um direito potestativo. Então, vamos lá. Pretensão relaciona-se à prescrição. Direito potestativo relaciona-se à decadência. Professora, mas o que é direito potestativo? Direito potestativo é aquele direito que eu tenho, que eu posso exercer em relação a você, e você só pode se submeter a cumprir aquele direito que eu tenho. Ou seja, não é fruto, esse direito potestativo, de um acordo, não é fruto de uma violação que você causou para mim, mas é um direito que eu tenho em relação a você, e que, se eu quiser exercê-lo em relação a você, a única coisa que você pode fazer é se subjugar, né, a cumpri-lo, certo? Então, vamos aqui para alguns exemplos para tentar deixar mais claro o que seria esse direito potestativo, tá? O direito potestativo é aquele direito sem pretensão, ou seja, não necessita do cumprimento de um dever de outra parte para se concretizar. O sujeito simplesmente o realiza. Desta forma, a ele não se contrapõe um dever à outra parte, mas uma sujeição. A outra pessoa só se sujeita àquele direito que eu vou exercer. Exemplo de uma situação de direito potestativo. O direito que eu tenho de me divorciar do meu esposo é um direito potestativo. Por quê? Se eu quiser encerrar aquele vínculo matrimonial, né, se eu quiser tomar essa atitude, a outra pessoa não é obrigada a concordar. Né? Assim, eu não sou, desculpa, não é isso que eu quis dizer assim, que eu posso exercer esse direito potestativo mesmo que a outra pessoa não queira. Né? Ou seja, ela é obrigada a aceitar, porque ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Então, as duas partes precisam querer. Se uma pessoa não quer, se uma dessas partes não quer e quer iniciar esse processo de divórcio, a outra, mesmo que ela não queira, ela tem que se sujeitar à vontade daquela outra pessoa, porque é um direito potestativo daquele sujeito realizar aquele processo de divórcio, certo? Vamos aqui ver outros exemplos de direito potestativo. O que foi o que eu acabei de falar, né? O primeiro aqui é o direito de invalidar casamento nulo, anulável mesmo, o direito que tem de se divorciar, o direito que tem o pai de contestar a paternidade dos filhos. Então, veja aí, se o pai tem suspeita de que não seja, de fato, o genitor daquelas crianças, ele pode entrar com ação judicial para contestar essa paternidade
E só cabe para aquelas outras partes, né, a mãe e as crianças, se sujeitarem àquela sentença, àquela situação, né? Então, não é porque aquelas pessoas violaram um direito que surgiu uma pretensão, não. O sujeito já tem um direito potestativo e ele decide exercer. Então, aquela outra parte, só cabe a ele se sujeitar ao exercício do direito, tá? O direito que tem um filho de pleitear o reconhecimento de sua paternidade, o direito que tem determinadas pessoas de requererem a interdição de outras. São exemplos de direitos potestativos. Ou seja, aqueles poderes que a lei confere a determinadas pessoas de influírem com a declaração de vontade sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade delas. Você vai agir e exercer aquele direito, mesmo que aquela outra pessoa não tenha a vontade de exercer. Ela vai ser sujeita a exercer. Então, vou pegar aqui novamente o exemplo aqui do reconhecimento da paternidade, só que no caso oposto, do filho que entra com a ação de reconhecimento de paternidade. Então, um jovem, né, ou uma mesma pessoa já adulta, ela fica sabendo que possivelmente o seu pai biológico é determinada pessoa, e ela entra com a ação judicial para pedir esse reconhecimento de paternidade, é feito o exame de DNA e fica comprovado que realmente há o vínculo genético. Então, nessa situação em que é reconhecido esse vínculo de paternidade, esse sujeito que entrou com a ação de reconhecimento, ele vai poder exigir da outra parte que seja feito o registro, né, a retificação do seu registro de nascimento para a inclusão do nome do seu genitor. Ele vai passar aí a poder ser considerado, poder não, né, será considerado herdeiro desse genitor. E são situações que eu vou poder exercer, eu que fui reconhecido como filho, vou poder exercer em relação ao meu pai, independentemente da vontade dele, porque é um direito potestativo meu, tá? Então, assim, por exemplo, o mandatário, o donatário e os outros condôminos sofrem os efeitos da extinção do mandato, da doação e da comunhão, sem que possam se opor à realização do ato que produziu aqueles efeitos. No máximo, a pessoa que sofre a sujeição pode, em algumas hipóteses, se opor a que o ato seja realizado de determinada forma, mas, nesse caso, o titular do direito tem a faculdade de exercê-la por outra forma. O que é que eu estou querendo dizer aqui, tá? O exemplo do condomínio, tá? Não estou falando aqui do condomínio edilício, que é aquele onde eu tenho várias unidades habitacionais em um prédio ou mesmo em um espaço fechado, que essas unidades habitacionais são autônomas, mas que também tem espaços em comum. Não é essa ideia do condomínio edilício que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é da ideia do condomínio mais ligado à propriedade coletiva de um bem. Então, imagina que 3 irmãos, eles herdaram uma casa de um pai. Então, ao mesmo tempo, aquela casa, ela tem 3 donos diferentes. Um desses donos, né, um dos irmãos, decide vender a sua parte. Ele quer vender a sua parte da casa. É um direito potestativo dele. Só cabe aos outros irmãos se sujeitarem a essa vontade. Então, a lei até permite até diz que quem vai ter preferência em comprar aquela parte da pessoa que quer vender, né, serão os outros 2 irmãos, os outros 2 coproprietários, que a gente chama, mas se eles não tiverem condições ou interesse de comprar essa parte que está sendo vendida por aquele coproprietário, esse coproprietário poderá vender para qualquer outra pessoa. E isso, os outros 2 coproprietários, eles se sujeitam, porque é um direito daquele proprietário vender a sua parte, mesmo que aquela propriedade seja um condomínio, né? Seja ter um domínio comum entre várias pessoas, tá? Então, outra questão relacionada à decadência que vai diferenciar em relação à prescrição é que a decadência, ela tanto vai ser prevista na lei, como ela também pode ser negociada pelas partes, ou seja, tanto vou ter uma decadência legal, como uma decadência convencional, né? As partes convencionam em um contrato, por exemplo, um prazo decadencial. Já como eu tinha falado em relação à prescrição, isso não acontece, né? A prescrição são apenas aquelas situações e os prazos previstos em lei. Então, a decadência ocorre quando a lei, visando a paz social, entende de fixar prazos para o exercício de alguns direitos potestativos, né? E o decurso desse prazo sem o exercício do direito implica na extinção dele. A esta perda de direito potestativo pelo decurso do tempo sem exercê-lo, chamamos de decadência. Então, vou aqui dar um exemplo muito comum de um prazo decadencial que muita gente conhece, que agora, principalmente na época da pandemia, ficou muito em evidência, que é aquele prazo que o consumidor tem de quando ele compra algo pela internet e ele recebe aquele produto, ele tem um prazo de 7 dias para devolver.
Então, mesmo sem motivo, eu devolvi porque eu não gostei, eu devolvi porque não coube, eu devolvi porque eu vi que não era do jeito que eu queria, não era como eu imaginava. Independente do seu motivo, é um direito potestativo seu. Você tem o prazo de 7 dias para devolver aquele produto que não foi comprado diretamente no estabelecimento comercial, ou seja, foi comprado à distância. Então, a pessoa que lhe vendeu, ela não pode se opor a isso, ela simplesmente deve se sujeitar. Ela não está ferindo nenhum direito seu, ela não descumpriu nada em relação ao que eu tinha combinado com você. Por isso que não é uma pretensão, porque lembra, a pretensão ela surge de uma violação de direito. A outra parte que ele vendeu o produto, ela não violou nenhum direito seu. O produto chegou lá. Mas a questão é que você, consumidor, não gostou ou não quis ficar, e é um direito potestativo seu, nesse prazo de 7 dias, devolver aquele produto. E a empresa, o vendedor, ele terá que se conformar com aquilo e receber de volta. Entretanto, se você não quiser exercer esse direito, você não exerce. Passado o prazo de 7 dias, você perdeu ele. Mas, por exemplo, com 15 dias foi que eu fui me tocar, que realmente não era aquilo que eu queria, eu quero devolver. Você perdeu o direito potestativo. Agora, só se a outra parte quiser receber. Ela não vai ser mais obrigada. Ela era obrigada naquele prazo de 7 dias. Como você já perdeu o seu direito potestativo, aí só se, de fato, ela reconhecer que mesmo já tendo passado o prazo decadencial, ela pode receber aquilo, negociar contigo alguma outra maneira de sei lá, gerar crédito em relação àquele produto, enfim, né? Então, o prazo decadencial começa a fluir no momento em que o direito potestativo nasce. Nesse exemplo que eu falei aqui de 7 dias para você trocar, devolver algo que você recebeu, comprou pela internet, no dia que você recebeu aquele produto, começa a contar o prazo decadencial de 7 dias. Né? Então, a partir do momento em que você recebeu o produto na sua casa, nasce o direito potestativo para você. Enquanto o prazo prescricional só começa a fluir no momento em que o indivíduo tem um direito violado. Olha aqui uma comparação bem interessante, né? Então, o prazo decadencial, ele nasce junto com o direito potestativo, e o prazo prescricional, ele nasce junto com a pretensão, que é o poder que você tem de cobrar, né, o que seja reparado a violação de um direito que você sofreu, tá? O artigo 207 do Código Civil ele vai dizer que, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Lembra que a gente acabou de falar aqui o que os prazos prescricionais eles podem ser interrompidos, suspensos, impedidos? Aquelas questões que nós vimos não se aplicam aos prazos decadenciais. O prazo decadencial, uma vez iniciado, ele corre ininterruptamente, tá? Tem apenas uma situação que se aplica à prescrição e que também se aplica à decadência, que impede o início da contagem do prazo, que é quando esse direito potestativo ou essa pretensão, ela se refere a alguém que é absolutamente incapaz, ou seja, alguém que tem menos de 16 anos. Então, se quem tem o direito potestativo é um sujeito que tem menos de 16 anos, o prazo decadencial fica ali congelado e ele só vai começar a contar depois que o sujeito, né, adquirir 16 anos. Da mesma forma, se quem tem a pretensão é alguém menor de 16 anos, fica ali impedido o início da contagem do prazo prescricional e ele só irá iniciar depois que o sujeito completar 16 anos, tá? E que é exatamente aqui, ó, não ocorre decadência contra os absolutamente incapazes, assim como também não ocorre a prescrição, tá? Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à decadência ou não alegarem oportunamente. Mesma coisa em relação à prescrição também. E aí, como eu tinha dito já, a decadência ela pode ser prevista pela lei ou pelas partes em um contrato. A decadência legal ela deve ser reconhecida de ofício pelo juiz e não pode sofrer renúncia. Então, se o prazo decadencial é previsto na lei, como, por exemplo, esse prazo de 7 dias, para você devolver um produto comprado fora do estabelecimento comercial, essa situação ela não cabe renúncia. Eu não tenho como, eu vou fazer aquela compra na internet e o site da internet, que geralmente tem aquelas, eu aceito os termos e condições, né, desse contrato. Esse contrato ele não pode ter uma cláusula dizendo que não vai ser aplicado em relação àquele negócio o prazo de 7 dias para você trocar o produto. Isso não pode, uma cláusula como essa será nula, porque eu não tenho como fazer com que a outra parte renuncie ao seu direito potestativo, que nesse caso é o direito potestativo de, um prazo de 7 dias, devolver aquele produto. Então, como é uma decadência legal, isso não é possível. Entretanto, a decadência convencional, ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir essa alegação. O que isso quer dizer? O que seria essa decadência convencional?
quem já foi comprar celular, produtos eletrônicos de maneira geral, geralmente quando você vai efetuar ali o pagamento, o vendedor fica, compra uma garantia estendida, né? Compra garantia estendida. O que seria isso? Porque o prazo de garantia que o consumidor tem para havendo um defeito naquele produto, ele ir lá solicitar o conserto ou mesmo a troca daquele produto, né? Esse prazo é um prazo decadencial. Se eu comprei um produto e ele, por exemplo, o meu celular, eu comprei o meu celular e com 15 dias ele apresentou um defeito, então eu posso chegar lá na loja e exigir, porque é um direito potestativo meu, que a loja, né, vá atrás aí de consertar ou de trocar esse produto, enfim, a loja ou o fabricante, né? E aí, pessoal, nessa situação, desse prazo previsto em lei, é uma decadência legal. Eu não tenho como mudar aqueles prazos, né, que são de 30 dias para bens não duráveis, né? Agora, se eu comprar a garantia estendida, né? Então, se eu disser, eu não quero ficar só com esses 3 meses, eu vou comprar a garantia estendida de 1 ano, né? Então, esse contrato da garantia estendida, eu estou acrescentando a esse negócio aqui que eu realizei um prazo decadencial maior. E esse prazo decadencial que eu estou adquirindo, que é o prazo de 1 ano de garantia, é uma garantia convencional, é fruto de um contrato. Então, vai ter lá um contrato em que, por um determinado valor que eu estou pagando, eu estou fazendo com que se amplie o meu prazo para exercer o direito potestativo de, havendo um defeito naquele produto, eu poder solicitar aí o seu reparo, o seu conserto, tá? Então, para ficar ainda mais fixado na mente de vocês, os prazos de prescrição são taxativamente aqueles previstos no artigo 205 e 206 do Código Civil, ou seja, ou é o prazo geral de 10 anos, ou são as situações que vão variar de 1 a 5 anos. Já os prazos decadenciais, gente, eles podem ser contados em dias, em meses, em anos, eles vão estar previstos diretamente na lei ou podem estar previstos no contrato, tá? Então, não há essa regra de ser apenas em anos e apenas aqueles prazos legais, né? Isso já é uma dica legal para que a gente possa distinguir a prescrição e a decadência, tá? E para facilitar, para ficar aqui um resumo bacana, elaborei essa tabela aqui, onde eu comparo cada uma dessas características que fui falando aí ao longo da videoaula entre prescrição e decadência, ou seja, a prescrição ela extingue a pretensão, a decadência extingue o exercício de um direito potestativo. Os prazos prescricionais são somente os previstos em lei, os prazos decadenciais podem ser previstos em lei ou convencionados pelas partes e podem ser contados em dias, meses ou anos, enquanto os prazos prescricionais são contados apenas em anos. A prescrição deve ser declarada de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz percebendo que naquele processo que está sendo julgado ocorreu uma prescrição, ele não precisa esperar que as partes do processo peçam para ele dizer que prescreveu aquele direito. Ele pode agir de ofício, ele pode, por seu próprio impulso, reconhecer aquela prescrição e por fim ao processo. Já na decadência, ele só pode agir assim pelo próprio impulso se for um prazo decadencial previsto em lei. Mas se for, por exemplo, uma decadência prevista no contrato que eu citei como exemplo, né, de uma garantia estendida de um produto e que essa garantia estendida já prescreveu, o juiz ele só pode fazer o reconhecimento dessa prescrição, desculpa, já decaiu, né, que a gente fala. O juiz só pode fazer o reconhecimento dessa decadência convencional se as partes assim o pedirem, né? Da prescrição, cabe renúncia após a sua consumação. Decadência legal não pode ser renunciada e decadência convencional pode ser renunciada. Prescrição pode ser interrompida, suspensa ou impedida. Decadência não suspende, interrompe ou impede, salvo aquela exceção dos menores de 16 anos, ou seja, dos absolutamente incapazes. Portanto, pessoal, o objetivo desses dois institutos que nós estudamos aqui, tanto da prescrição quanto da decadência, é de liberar alguém de uma obrigação, é liberar alguém de um fardo, né? Então, o objetivo da prescrição é liberar o sujeito passivo de uma pretensão e o da decadência é de liberá-lo da possibilidade de sofrer uma sujeição. Passado aquele prazo e o sujeito que tinha pretensão ou direito potestativo não agiu, pronto, você está livre, desobrigado de cumprir com aquela obrigação ou de se sujeitar ao exercício daquele direito de outro, tá, gente? Então, eu sei que são muitas informações, a prescrição e a decadência, ela vai ter aí reflexos interessantes, né, ao longo da vida profissional, ao longo dos estudos acadêmicos de vocês.
E também eu acho interessante um acréscimo a essa discussão que é feito pelo próprio Agnello Amorim, naquele artigo científico que eu já comentei aqui, né? Critérios científicos para distinguir prescrição e decadência. Ele vai fazer uma observação de que existem situações em que eu não vou ter nem a aplicação da prescrição, nem a aplicação da decadência, mas sim que seriam situações que ele chama de ações perpétuas. O direito ele não estabeleceu um prazo para que você exerça aquela situação. Você pode exercer quando você quiser. Então, quando a gente diz que uma situação é imprescritível, né? Não é nem correto dizer que é imprescritível. Seria correto dizer assim que é uma ação perpétua, é algo perpétuo. Porque não é que ele seja imprescritível, porque não é para que você possa exercer uma pretensão, mas é porque existem alguns direitos potestativos que eles são imprescritíveis, que eu posso exercer ele a qualquer tempo. Como, por exemplo, o primeiro que eu falei, o direito de você pedir o divórcio de alguém. Ah, você está casada há 20 anos, não importa. Você pode exercer o direito potestativo de se divorciar. A lei não diz que você só pode pedir divórcio nos 10 primeiros anos de casamento, por exemplo. Não existe um prazo para você exercer esse direito potestativo. Então, o direito potestativo de pedir um divórcio é um direito perpétuo, é uma ação perpétua. Da mesma maneira que o direito potestativo que um filho tem de exigir o reconhecimento da paternidade de um pai. Esse filho pode estar aí com 30 anos de idade, mas ele pode exigir ele pode exercer esse direito potestativo de exigir o reconhecimento de paternidade, tá? Porque também é uma situação de ação perpétua. Ou seja, ele vai pontuar que existe essa impropriedade da expressão ações imprescritíveis, pois visa designar as ações que não estão sujeitas a qualquer prazo, seja ele prescricional ou decadencial. Aliás, não existe pretensão imprescritível por força do prazo geral do artigo 206. Então, todas as situações que for para exercer uma pretensão, vai ter um prazo para elas. Se não for aquele prazo de 1 a 5 anos, será o prazo geral de 10. Então, o que nós estamos falando aqui que não vai ter prazo é para o exercício de alguns direitos potestativos. E aí, para essas situações, ele sugere, o Agnello Amorim, o nome ações perpétuas. São perpétuas todas as ações declaratórias, as ações constitutivas para quais a lei não fixa prazo especial de exercício. Exemplo, algumas ações de Estado, como uma ação para que você possa pedir que corrija o nome, seu nome está errado no documento e você quer corrigir esse nome, também é um tipo de ação que você pode entrar a qualquer momento, não tem um prazo para isso. Inclusive, a investigação de paternidade, como eu falei, a ação de demarcação e ações de nulidade, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer situação aí que não ficou muito claro na nossa discussão de hoje, vocês têm meus contatos, têm aí minhas redes sociais, YouTube, o próprio Instagram, né? E-mail. Então, fiquem à vontade para trocar ideias, para aprofundar as nossas reflexões. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso. Um forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.